Todo mundo tem que dar um ok. Já demos ok, já está agora gravando. Por favor, Deise, você poderia iniciar os trabalhos colocando seus slides? Sim, posso sim. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Que eu tô de fone, Ótimo, tá? Então, perfeito. primeiro quero desejar boa noite a todos e todas que estão aqui presentes, né? Agradecer aí a minha orientadora que me acompanhou durante todo esse longo processo. Agradecer a Teia também, a Gildete que está aqui. Sinto muito pela situação que você está vivendo aí. Imaginei que aconteceu algum problema que você havia confirmado comigo, né? Mas agradeço a presença de todos que estão aqui. Então, vamos dar início hoje e espero que esse momento seja um momento aí que a gente possa trocar, enfim, né? E eu consiga apresentar aí com clareza o que eu me propus hoje. Então, vou começar a compartilhar. Só ver se ele vai abrir. Você vai em share screen? Não, eu tô indo, é porque eu tenho que deixar ele aberto, porque senão ele não Isso, vai do outro. perfeito. Aí você me diz se tá aparecendo aí. Perfeito, está aparecendo. Ótimo. Fica aparecendo vocês na lateral, não? Ou só o slide mesmo? Estamos na lateral. Melhor tirar? Não, pode deixar, está ótimo. Que eu não vejo o que vocês estão vendo, mas assim melhora? Está ótimo. Pode iniciar, por favor. Vou colocar no... Eu que não consigo ver, peraí. Você tem que visualizar. Está visualizando também Pois os é, slides? tô, só que eu vejo vocês também. Não, mas é normal. O Zoom fica assim. A gente fica no cantinho, não tem problema. Então, vamos lá. O tema do meu trabalho foi né, os transtornos ansiosos sobre o olhar do psicodrama. E nessa perspectiva, o objetivo geral desse trabalho foi identificar como que o psicodrama pode auxiliar no tratamento dos transtornos ansiosos, né? E os objetivos específicos seriam demonstrar como a utilização do psicodrama atua na intervenção de pacientes com diagnóstico de tratamento de ansiedade e quais são os métodos e técnicas de abordagem psicodramática que podem ser usados adequadamente nesse tratamento. Dentro dessa perspectiva aí, nós tivemos um referencial teórico, que é o que eu vou começar a apresentar agora para vocês. E comecei, né, falando sobre o psicodrama e o seu criador, que, como nós sabemos, o nosso criador foi Jacob Levi-Moreno, e essa trajetória começa aí com seu nascimento em 1989, e a gente já tem aí desde a sua infância, de certa forma, Moreno nesse desenvolvimento aí do que seria ser o psicodrama na sua vida adulta, né? Então a gente tem aí um momento que a gente considera como se fosse a primeira sessão psicodramática particular que acontece ainda com ele dentro da infância, no momento da infância, em que ele está brincando de ser Deus com seus amigos, e isso de certa forma é um marco aí dentro da história de Moreno. Em seguida, a gente tem, né, ele aí crescendo e chegando à sua vida adulta. Ele, de certa forma, entra para ser um médico e, ao mesmo tempo em que ele vai aí desenvolvendo o seu conhecimento dentro da medicina, ele também vai desenvolvendo o processo até mesmo de criação e compreensão do que seria, ou que viria a ser um dia o psicodrama. Então, a gente tem aí Moreno no Jardim de Viena, com representações improvisadas com crianças, e começando aí toda essa trajetória do que viria a ser o psicodrama. Dentro desse processo, a gente compreende que ele também vive nesse momento aí uma diferenciação entre o que é psicanálise e psicodrama, e esse processo aconteceu aí entre 1908 a 1912. E em 1914 a 1916, a gente tem aí como se, né, podemos dizer, o início da criação das técnicas grupais,
no momento em que ele começa a atuar com as minorias. E aí ele traz um trabalho com pessoas que são refugiados, prostitutas, e é um marco também que a gente tem dentro do seu processo de construção aí dessa teoria. Em 1921, nós temos a primeira sessão psicodramática oficial em Viena, que acontece no Teatro do Improviso. Em 1923, a gente tem a criação do teatro terapêutico, que é com o caso Bárbara e Jorge. Em 1931, a gente tem a criação do termo, né, psicoterapia de grupo, e a criação do tratamento científico, né, do processo de psicoterapia de grupo e da sociometria. Continuamos evoluindo nesse processo em 1949. A gente tem aqui já no Brasil, então, foi realizado no Brasil o primeiro seminário de psicodrama por Guerreiro Ramos, e a gente tem aí uma difusão do psicodrama, não só aonde se iniciou, mas também em outros países, né? E aí eu venho trazendo essa perspectiva também para o que aconteceu aqui, onde nós estamos. Em 1970, a gente tem aí o quinto Congresso Internacional de Psicodrama e Sociodrama, e em 1974 a gente tem a morte, aos 65 anos, de Moreno, onde ele deixa um legado de ciência, por ele criada, né, chamada de socionomia. Então, a gente tem aí, claro que eu resumi bastante, porque não, não teria como contar todo o processo, mas a gente conta os fatos que são mais significativos, que faria sentido aqui para este trabalho, para a gente mostrar aí todo o processo que vem de construção dessa teoria e que é tão, hoje, importante para nós, e por isso que eu estou aqui, né, para tentar a minha titularização. Dentro do processo aqui da construção do meu trabalho, os métodos que foram utilizados no que vai ser, no que foi abordado, né, junto com a paciente que eu atendi, foi o psicodrama bipessoal, e ele se originou a partir do psicodrama clássico, e o que diferencia, né, é a quantidade de pessoas, pois no bipessoal o psicoterapeuta atende apenas uma pessoa e não tem os egos auxiliares como a gente tem no psicograma clássico. E aí foi o que eu utilizei ao fazer o atendimento dessa paciente, a qual eu estou relatando aqui. Também foi utilizado o método psicodrama interno, e que ele possibilita o quê? Né? A resolução de conflitos, auxilia os ajustes das formas de expressão que facilitam a comunicação do inconsciente com o consciente, e ocorre por meio da ação mental. E também o oneirodrama, que o objetivo é levar, né, o paciente, o sonhador ali a reproduzir seu sonho, ao invés de estar, de certa forma, o analisando. Dentro da sessão sociátrica, que também é algo que faz parte ali do referencial teórico que eu trouxe neste trabalho, a gente tem a descrição que a sessão sociátrica ela possui 5 elementos que são essenciais, né? Que no caso é o diretor, o auxiliar, o protagonista, o palco e a plateia. E cada uma aí tem uma função ao desenvolver a sessão sociátrica. Então, o diretor ele é responsável por coordenar a sessão, né, produzir o encontro, seguir as etapas da sessão, realizar a construção das hipóteses terapêuticas junto com o seu paciente ou com o grupo. O ego auxiliar, que geralmente quando a gente está desenvolvendo, né, o psicodrama pessoal não tem, mas quando é em grupo nós temos, então ele faz a exposição do diretor, e a sua função principal é contribuir na expressão emocional do grupo a partir da representação de personagens. O protagonista, que tem sempre a função de representar o grupo, dando vida aos dramas coletivos, existentes a partir de seus sofrimentos internos. E quando não é o grupo, a gente tem, né, o paciente em si, quando está ali no bipessoal. Nós temos o palco, que é o lugar onde as cenas dramáticas são desenvolvidas, e geralmente quando a gente está em grupo, a gente tem a plateia, que é constituída pelos demais componentes do grupo da sessão psicodramática. Além da sessão sociátrica,
nós temos 3 fases, né, que acontecem ali dentro dela, e quais são? O aquecimento, a dramatização e o compartilhar. E dentro dessas 3 fases, elas são importantes, né, acontecerem principalmente quando a gente pensa aí, a dramatização tem que acontecer o aquecimento, e após a dramatização a gente traz o momento ali do compartilhar, e o aquecimento tem 2 fases, que seria o inespecífico, em que o paciente é preparado, né, para essa construção da cena dramática ali, e geralmente eles são estimulados falas, movimentos, algumas pressões, e o específico em que ocorre a preparação para a realização da ação terapêutica, da psicoterapêutica. Na dramatização é a etapa já da criação de uma cena pelo protagonista, como eu descrevi, né, no slide anterior, que pode ser o grupo, no contexto de psicoterapia grupal, ou o indivíduo na psicoterapia pessoal também, que no caso foi o que eu desenvolvi. E o compartilhar é o momento em que cada participante do grupo expressa como foi tocado pela dramatização e fala de si mesmo, o protagonismo, né? Se ele não for mais o foco, cada membro do grupo tem a oportunidade ali de expressar-se, como está se sentindo, ou também, se é no bipessoal, existe essa possibilidade do paciente trazer ali o seu compartilhar. Dentro das técnicas que foram utilizadas, tivemos, né, a inversão de papéis, o duplo e o videotape. E na inversão de papéis, o que que significa, né? Moreno já diz aí que o paciente tem a possibilidade de ocupar um lugar de outra pessoa, que traz parte da dramatização, seus conflitos internos, e assim ele torna capaz de compreender as projeções que faz do outro, através de sua própria visão interna. Então, isso foi uma das técnicas que foi utilizada aí durante o processo desse caso, né, que está sendo analisado aqui. O duplo, que a função principal dele é dar voz às emoções que não são verbalizadas e ainda não estão conscientes para o paciente, pois o psicoterapeuta auxilia ali na expressão das emoções, sendo necessário para a sua realização de vínculo, de um vínculo bem estabelecido. E a outra técnica que foi utilizada foi a técnica do videotape, que, de certa forma, ocorre quando o diretor solicita ao protagonista que ele feche os olhos, entre em contato com seus sentimentos internos, e em seguida ele traga para o momento presente uma cena que será dramatizada ali no contexto, né, psicoterapêutico. Então, dentro de todo, fazendo um resumo aí, né, de tudo que foi o referencial teórico, a gente tem aí também o desenvolvimento da metodologia, que seria o método que foi utilizado para a realização dessa pesquisa, e dentro do que foi utilizado, a metodologia dessa pesquisa, ela foi baseada em pressupostos, foi uma pesquisa qualitativa, né, baseada em pressupostos compreensivos e interpretativos, relacionados ao fenômeno que é estudado, que é o que Brito diz, que o pesquisador, ele, no caso desse tipo de pesquisa, ele tem uma participação ativa ao criar sua pesquisa, e ele se utiliza de referenciais teóricos significativos para a experiência, e nesse caso aqui, o que a gente utilizou foi um estudo de caso, né, com a separação de algumas sessões, e aí que eu vou descrever aqui. O estudo foi realizado com uma paciente do gênero feminino, de 55 anos, que aí eu coloquei como nome fictício de Alice, até por questão de sigilo e proteção dos dados, né? Aqui, neste trabalho, são apresentadas 3 sessões realizadas no contexto presencial, e os instrumentos e procedimentos que foram realizados foram: a pesquisa foi autorizada pela paciente, mediante a assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido, a abordagem que foi utilizada no tratamento foi o psicodrama, as sessões, elas eram presenciais, aconteciam uma vez por semana e com duração de 50 minutos, e durante as sessões que foram relatadas, né, os objetos que foram utilizados foi a música do celular, uma pequena mesa amarela que tinha dentro do consultório, 15 mini almofadas, para que a gente também pudesse realizar ali
as ações, né, junto ao paciente, um caminhão de brinquedo e um carrinho e duas poltronas, que era onde, no caso eu, psicoterapeuta, e a paciente ficávamos sentadas. Dentro da análise de dados, ela foi realizada com base na epistemologia e teoria do psicograma de Moreno, por meio de uma pesquisa qualitativa, com o objetivo de conectar a prática com a teoria também, né? Dentro ainda do desenvolvimento de conceitos dentro do próprio psicodrama, a gente trouxe algumas teorias que também são importantes e que, de certa forma, fazem parte aí de todo o estudo que foi realizado, né? Então, eu trouxe também a questão da filosofia do momento aí no trabalho, que na filosofia do momento nós temos três fatores, né, que são observados: o locus, o status nascente e a matriz, sendo que todos os três estão interligados e eles não coexistem sozinhos. Dentro da teoria dos papéis também, né, Moreno traz aí que os papéis sociais eles são desenvolvidos a partir das normas culturais, sendo uma forma específica de funcionamento que o indivíduo assume em alguma situação ou momento. Então, até no processo ali de análise e desenvolvimento ali da discussão e tudo mais, a gente vai compreendendo um pouco de tudo isso, né, para entender o caso, para entender como é que foram realizadas todas as ações terapêuticas, enfim. Também trouxe aí uma discussão sobre o que seria o papel complementar patológico e dentro do que a gente compreende dos teóricos, né, que falam a respeito disso, até utilizei, né, a Penha Neve, e diz que a aprendizagem emocional configura como são internalizadas as nossas lógicas afetivas, né, dos vínculos, como eu vai estabelecer essa conexão com os papéis complementares existentes e como se dá esse estabelecimento da relação entre eles. Então, a intenção de compreender, né, que muitas vezes pode acontecer de existir um papel complementar interno que ele pode ser patológico e ele, de certa forma, pode contribuir, né, impedindo que haja ali uma cocriação espontânea, o que pode levar a um sofrimento psíquico, que pode levar a uma complementação patológica de papéis, e isso, de certa forma, interferir aí e vir a ocasionar talvez até um adoecimento psíquico ali daquele paciente. Também trouxemos aí o conceito de espontaneidade e criatividade, e aí até coloquei no slide aqui a setinha interligando eles, essa linha, né, porque realmente eles não estão desconectados. E a espontaneidade está relacionada ali à capacidade do indivíduo em dar respostas adequadas a partir de uma situação nova que lhe foi apresentada e de respostas novas a situações antigas, recorrentes. Então, estando conectada à reflexão e à criatividade. E já o campo de existência da criatividade, ele é infinito. E um exemplo que Moreno dá são as próprias crianças, né, que estão aí, são essa representação mais concreta do que seria essa questão do desenvolvimento da criatividade e da espontaneidade. E também Fonseca diz que a criatividade faz parte aí de toda a criação existente no mundo. Então, quando a gente está desenvolvendo o processo, né, psicoterapêutico do paciente, de certa forma a gente está justamente focado nessa compreensão aí de como que está, né, esse desenvolvimento dessa espontaneidade, de criatividade, e é algo que perpassou também esse trabalho. E também o átomo social, também foi algo que eu trouxe, por conta que eu até utilizei também, né, no caso. E aqui tem uma descrição da Coquier, que diz que o átomo social permite que o psicoterapeuta investigue, explore, né, como se configura o contexto sociométrico do paciente, e esse contexto, ele, de certa forma, pode ser da família, do trabalho, da escola, dentre outros. Então, foram aí também alguns pontos que eu trouxe para desenvolver esse trabalho. Como o trabalho que eu estou desenvolvendo, né, ele é focado nos transtornos ansiosos, como que o psicodrama pode contribuir no tratamento dos transtornos ansiosos? Então, eu fui em busca também de trazer ali
uma contextualização e uma conceituação do que seria isso, né? Então, eu trouxe aqui Frota, que em uma pesquisa que foi realizada para analisar aspectos históricos e classificações atuais sobre os transtornos de ansiedade. Ele, no estudo dele, chegou à conclusão de que a ansiedade é descrita como um estado afetivo normal e é considerado um sintoma, né, utilizado para dar nomes a um grupo de transtornos mentais. Também utilizei Silvia e ela traz aí um pouco da descrição do que seria o medo, e o medo seria um sentimento universal primário que serve para a proteção dos seres humanos, pois permite que nos esquivamos de situações de perigo e de risco. No entanto, né, se esse medo ele for excessivo, ele pode gerar muito estresse, ele pode levar a quantidade de cortisol e adrenalina no nosso corpo, o que pode acarretar aí no desenvolvimento da pressão alta, pânico, fobias, dentre outros problemas. Então, eu fui articulando essas informações aí dentro da estrutura do meu trabalho, né? E no CID-11 a gente tem que a ansiedade e distúrbios relacionados ao medo são característicos porque pelo medo excessivo, como sintomas graves, resulta em sofrimento ou prejuízo para a vida do indivíduo, né? No entanto, o medo está associado a uma ameaça do presente e a ansiedade é algo que está associado ao futuro. E aí, por que que eu trouxe, né, tudo isso? Porque esse caso estava justamente voltado para isso, para esse contexto de diagnóstico de TAG, de ansiedade, também estava envolvida essa questão do medo. E no caso da Alice, né, que é a paciente em que eu desenvolvi o trabalho, ela tinha esse diagnóstico de TAG. Ela vem encaminhada para por indicação médica para o processo psicoterapêutico, e eu também trouxe o que, que se fala sobre isso, né? Para contextualizar e a gente compreender o que que. Daisy, desculpe Oi, te interromper, mas só faltam 10 minutos. Eu acho que você pode dar uma aceleradinha para, eu acho que o principal do trabalho, que o que vai vir em seguida, por favor. tá bom. Então, aqui eu trouxe, de modo geral, os conceitos disso, então não vou me aprofundar muito, mas vou falar só de um deles aqui. Por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizado estão relacionados à ansiedade e à preocupação excessiva por meio, pelo menos 6 meses, né, tem que ser identificado aí isso interferindo no desempenho escolar, profissional, relacional, dentre outros aspectos. Também trouxe algumas possibilidades de tratamentos possíveis a partir de pesquisas que foram realizadas e utilizando inclusive o psicodrama. E a gente parte aí para as 3 sessões que foram escolhidas para esse trabalho. Então, na primeira sessão, a primeira sessão que eu trouxe para descrever, ela correspondia à quarta sessão do processo terapêutico, e nessa sessão o objetivo foi contribuir para que a paciente tivesse uma autopercepção da sua realidade psicoafetiva e de suas relações sociais, pois ela apresentava um comportamento evitativo e muita dificuldade de estabelecer novos vínculos. Então, nessa sessão, eu trabalhei com o átomo social, então ela foi orientada ali a montar o átomo social dela, localizando as pessoas, né, de acordo com a distância afetiva que ela sentia em relação a ela, e aí foi utilizado o videotape e a inversão de papéis, porque no videotape a gente conseguiu ali utilizar, entendi, né, que ela seria adequado para o aquecimento específico, no sentido de trazer ali um controle da respiração. Dentro disso também ela foi relembrando coisas que tinham acontecido com ela e tudo mais. E no processo do átomo social eu fui fazendo ali, é, à medida que ela colocou as pessoas no átomo, eu fui pedindo que ela fizesse a inversão de papéis. Então, ela ficava no lugar de cada um desses pacientes, dessas pessoas que faziam parte do átomo social dela, e eu ia entrevistando essas pessoas que ela havia colocado ali, né? No sentido de compreender um pouco como que era essa realidade, como que eram estabelecidos esses vínculos com essa pessoa que ela havia escolhido para desenvolver ali, para a gente poder desenvolver o átomo social. No compartilhar, a paciente trouxe que ela percebeu o quanto ela estava afastada das pessoas e como seu convívio social estava restrito à família nuclear.
além de também perceber que essas poucas pessoas demonstravam que ela era muito importante para eles e eles lhe queriam muito bem. Então, quando a gente fez ali o átomo social, só apareciam as pessoas que moravam com ela e uma colega do local onde ela morava, no prédio onde ela morava. E aí, quando finalizou, que a gente fez toda a ação ali, ela se deu conta disso, que ela estava afastada das pessoas, que ela estava muito tempo trancada e que, de certa forma, aquilo hoje estava afetando ela, mas ela não tinha ainda tido consciência disso antes, né? No caso, a segunda sessão, ela correspondeu à, à 10ª sessão do processo psicoterapêutico, e nessa sessão, o objetivo foi trabalhar a demanda relacionada ao medo que a paciente apresentava e que estava impedido de sair de casa. Então, ela não conseguia desenvolver o trabalho dela, não conseguia ter nenhum convívio social, então foi por isso que ela veio para o processo psicoterapêutico, porque ela estava ali num grau, né, de ansiedade alto, também estava tendo algumas crises de pânico e tudo mais. E aí, ao trazer ali, perguntar para ela o que ela gostaria de trabalhar naquele dia, ela disse que o objetivo dela era trabalhar essa questão do medo, e aí nisso a gente montou uma cena. Então a gente utilizou ali a dramatização na cena montada pela própria paciente, né? Ela foi conversando com medo, e segundo a Mato, a cena é composta por esse contexto, argumento, conflito, tempo e espaço, né? Os respectivos personagens, tudo ali, interação leva o protagonista a ter insights dramáticos. No momento que ela foi fazendo essas trocas, né, a gente utilizou a inversão de papéis, porque aí ela também ficou do lugar do medo, e aí ela ia fazendo um diálogo ali com esse medo, e em determinados momentos ali da dramatização, eu fiz um duplo, né, no sentido de trazer aí, como o duplo traz essa questão de, muitas vezes, algo que não foi dito, então, eu realizei esse duplo com o objetivo de criar um espaço de reflexão, buscando ajudar ali a paciente a entrar em contato com alguns aspectos que ela ainda, né, não tinha percebido, ainda não tinha vindo à tona. E aí, no momento do compartilhar, ela relatou que realmente foi um momento que mexeu muito com ela, pois ela nunca imaginou que ela poderia colocar o medo para fora, porque aí na cena que, né, no final, no fechamento da cena ali com o medo que ela estava dramatizando, ela quis colocar o medo para fora da sala, e ela disse que nunca imaginou que ela poderia colocar o medo para fora, né, e ele ser maior, ela ser maior do que ele, porque antes ela viu o medo bem maior do que ela, e ela percebeu que ele não era tão grande assim, e ela tinha o poder de ser maior do que esse medo, e ela não queria deixar de viver a vida dela, e nem deixar os medos acabarem com a vida dela naquele momento, que ela estava cada vez mais se fechando e com medo de tudo, de medo de sair, o medo de falar com as pessoas, de desmaiar, de passar mal, enfim. Então ela estava bem restrita ali no ambiente familiar dela. E a última sessão que eu trouxe correspondeu à 20ª sessão do processo psicoterapêutico, e a demanda, né, que foi trabalhada foi um sonho que ela tinha recorrente com a mãe e a irmã, que inclusive já eram falecidas, né? E aí, para desenvolver aí essa demanda, que era relacionada à questão desse sonho, foi utilizado o psicodrama interno e o urirodrama, e dentro do urirodrama, né, que Gonçalves diz, ele é utilizado para consistir assim, na representação dos sonhos. Então, foi isso que a gente fez ali na sessão. Ela, de certa forma, a gente não analisou o sonho, mas ela entrou em ação, ela entrou fez a dramatização do sonho, não foi realizado em cena aberta, foi escolhido, né, o método psicodrama, porque aí ela, à medida que eu fiz toda a preparação dela, né, para ela sentar na poltrona, imaginar como se ela estivesse no quarto, fechar os olhos, foi relaxando o corpo, imaginando aquela cena que ela tinha, que ela sonhava sempre, e aí dentro do sonho ali, ela foi desenvolvendo tudo o que acontecia, e antes da sessão,
ela sempre ficava em silêncio, não conseguia falar nada, chorava muito. E nesse dia, dentro do sonho, eu fui perguntando se ela gostaria de falar alguma coisa, fazer diferente. E foi quando ela foi falando com a mãe, ela foi se despedindo, e ela fechou a cena com essa despedida e meio que se perdoando porque ela não teve a oportunidade de estar perto da mãe e da irmã no momento que elas realmente faleceram, né? E aí, quando a gente terminou a sessão, no compartilhar, ela relatou que estava se sentindo mais leve, porque ela, nesse momento, ela conseguiu se despedir da mãe e da irmã, que eram falecidas, e o luto pela morte da mãe e da irmã trouxe a paciente a um sentimento de culpa. Então, antes dessa sessão, ela se sentia muito culpada, e isso gerava, né, nela muitos sentimentos ruins, enfim. E aí, na cena, ela teve a oportunidade de dizer aí o último adeus por meio do psicodrama interno e do urinodrama, né? E isso, de certa forma, contribuiu para o resgate da espontaneidade e criatividade dela. Então, essas foram as 3 sessões. Em relação a tudo que foi desenvolvido, né? E aí você já entra nas considerações finais, a gente entende hoje que a ansiedade é um problema de saúde que vem atingindo aí um grande número de pessoas. O Brasil é um dos países com maior número, índice de pessoas com transtornos ansiosos. Durante esse processo, né, no início, ele teve 24 sessões, e durante o processo eu me senti inicialmente um pouco insegura, mas eu fiz supervisões, procurei estudos e fui superando isso, porque quando a paciente chegou, o caso, né, inicialmente parecia bastante grave, eu fiquei pensando, será que eu vou dar conta? Será que realmente vai ser possível desenvolver um trabalho, né, adequado? E os resultados com a paciente foram positivos, foi possível perceber, né, a diminuição dos sintomas de ansiedade e desenvolvimento da espontaneidade. Os objetivos deste trabalho foram alcançados, foi possível demonstrar, né, que o psicodrama é eficaz no tratamento de pacientes com transtornos ansiosos, mas também são necessários mais estudos, mostrando aí a relação do psicodrama e do tratamento de pacientes com diagnóstico de transtornos ansiosos, que a gente sabe que sempre traz aí a possibilidade da gente aprimorar, da gente aprofundar e a gente compreender mais ainda como que o psicodrama pode atuar diante dos transtornos de ansiedade, uma vez que a gente sabe que o nosso país, como diz aí a OMS, né, um dos países com mais índices de pessoas com esse tipo de transtorno. E aqui são as referências que foram utilizadas para o trabalho, que constam também no TCC. E termino com a frase, né, de próprio Moreno, que o homem é um ator de Deus no palco do universo. E agradeço a atenção de todos. Nós que agradecemos, você foi precisa, meia hora em ponto agora. Sério? Terminou sua apresentação, parabéns. 20h27, você começou às 19h57. Eu vou pedir, então, por gentileza, para você parar isso, de compartilhar aí, né? Bem, agora eu vou passar a palavra para a professora Penha e para a professora Gildete. Eu gostaria de saber quem que gostaria de iniciar, por favor. Posso iniciar? Por favor, então, Penha, fique à vontade. Bom, primeiro, agradeço muito o convite de estar nessa banca. É uma grande honra, uma grande alegria. Gostei muito, né, de saber de vocês duas aí em equipe. Gosto muito do trabalho da Marisa, sempre aprecio muito, né, sua dedicação, seu empenho, sua seriedade, sua competência. Então, é uma grande alegria estar aqui com você, Marisa, e conhecer a Deise um pouco mais, né, nesse trabalho todo, com psicodrama, fechamento, como eu falei para você, né, Deise, assim, um ritual de passagem que a gente faz aqui, mas, na verdade, no fim vai dar tudo certo. Com algumas questões que a gente pode lapidar, mas, né, geralmente vai tudo bem. Então, obrigada, Deise, obrigada pelo trabalho, um trabalho bonito, importante, né, relevante, para nós estarmos retomando algumas, principalmente eu vejo assim, a graça do seu trabalho é retomar mesmo um psicodrama um pouquinho mais clássico, né, de
de entrar na cena, de explorar a cena, de estar junto com o paciente ou a paciente, criando com a pessoa, né? A gente chama de cocriação, né? Criando junto com a pessoa. Isso ficou muito claro, você conseguiu demonstrar bem o seu trabalho, né? O quanto você estava acompanhando cada uma dessas sessões que você demonstrou, o sofrimento, a angústia que você é, que você trouxe aí como pesquisa para a gente. Só algumas questõezinhas, na verdade, porque o trabalho está bem escrito, está bem elaborado para um TCC, compreende todo um processo mesmo de estudo de caso, né? Não vi a Marisa muito precisa nesse ponto, né? Assim, desvio, né, em relação a essa estrutura de monografia e TCC, enfim. Então, falou como foi a pesquisa, o objetivo, muito claro, muito de uma forma leve até, né? E foi caminhando, né, na conjuntura desse todo bem formado. A primeira coisa é o título. Eu geralmente falo do título, todos os meus TCCs, né? É, por que escolheu a palavra ansiosos e não de ansiedade? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês duas, tá? Eu gostaria que vocês respondessem. Porque numa pesquisa rápida nos sites de estudos, né? De estudos e artigos, a palavra ansiedade, ela é muito mais chave do que a palavra ansiosos, né? Então, vocês devem ter tido alguma razão para colocar ansiosos. Pode ser que eu esteja desatualizada, que hoje é mais chamado de ansiosos do que de ansiedade, né? Então, eu acho que ansiedade é uma palavra-chave do seu trabalho. Eu acho que ela não está junto das palavras-chave. Uma pessoa vai procurar na ansiedade e vai encontrar seu trabalho quando você publicar assim, em algumas redes, né, na internet e tudo mais. Quando você fala da OMS, por exemplo, né, aliás, eu gostei muito da sua bibliografia, foi feita uma pesquisa sobre o tema muito boa, psicodrama e ansiedade, inclusive internacional, isso é muito bom para um trabalho, né, que aí você se empodera do assunto, né, que você está falando, né, quem já fez pesquisa, como foi feita essa pesquisa, de que maneira foi feita, então, te dá, inclusive, visões para você pensar o seu trabalho. Então, eu gostei muito da bibliografia, achei bem interessante. E quando você fala da OMS, eu fiquei bastante impactada, né? Fiquei bastante impactada que o Brasil é um dos países que mais tem, né? Assim, se não me engano, é o que mais tem, né? Que é transtorno de ansiedade e depressão. Mas eu acho que, sim, como dado, né? Assim, tipo, o que me ocorre a realidade é essa, né? Mas o que promove essa realidade? Que é a segunda questão, talvez, né? Assim, o fenômeno é esse, mas o que está por trás desse fenômeno? O que está acontecendo para esse fenômeno ocorrer? Né? Eu acho que é uma pergunta que você, no mínimo, poderia ter feito no seu trabalho. Mas o que tem no nosso país que ele é tão adoecido e como tem sido tratada a população, né? Porque é uma população adoecida, né? É um coletivo adoecido. O que tem sido feito em termos de políticas públicas ou até mesmo privadas para esse sofrimento coletivo que nós temos no país e que é uma questão que talvez você possa, pelo menos, assim, colocar assim, e o que nosso país faz, né? Tanto assim, o que provoca e o que nosso país, nossos profissionais de saúde têm feito, né? Acho que são questões bem interessantes do seu trabalho. Isso é um ponto. Dentro desse ponto, é, é, bom, eu acho que eu vou falar depois.
Depois, assim, das minhas possíveis hipóteses do que o nosso país tá tão incrementado em termos de ansiedade e depressão. Bom, seguindo aqui o seu trabalho, você fala quais métodos e técnicas podem contribuir para o tratamento, né? Tem uma parte que você fala isso. E aí eu pensei, para o seu TCC, você se centrou bastante em técnicas e métodos, né? Tipo, batismo de fogo. Eu sei usar o método, eu sei usar a técnica, né? Assim, a sensação que me vem enquanto eu estava lendo seu trabalho, parece que você estava assim, tipo, estou num batismo de fogo, eu sei usar o método, eu sei usar a técnica, né? Você provou claramente, mas senti falta nas suas discussões de uma reflexão um pouquinho mais dentro da dinâmica sociopsíquica do caso, tá? Você trouxe aqueles conceitos maravilhosos, lógicas afetivas, lindíssimos, né? Inconsciente, cocriação, papel patológico, sim, mas ficou lá na teoria, lá na teoria. Não foi para discussão, né? Então, eu fico me perguntando por que colocar tantos conceitos lá e não chegar e falar, bom, o medo era uma forma dela lidar com o papel complementar interno patológico, porque havia uma criança ferida que se anulava em relação ao medo. Por exemplo, tá? É uma maneira, né, de você usar aquela teoria para a compreensão da psicodinâmica e social do seu caso, né? Então, eu senti um pouquinho de falta disso. Nossa, tem uma teoria maravilhosa, mas não colocou na discussão. Por isso que, atualmente, eu sei que existe toda uma regra e tal, né? Mas talvez até para um artigo, juntar discussão e teoria, como você fez aqui na apresentação, sabe? Teoria e discussão, ou discussão teórica dos resultados, porque assim, você coloca lá, resultados tais, 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 e depois você retoma de novo os resultados para falar das teorias que estão lá em cima também. Então, é possível integrar os dois, fazer uma integração dos dois sem ficar assim, ela está falando de novo que trabalhou com um átomo social, assim, assim, assim. Ela está falando de novo que trabalhou o sonho, nananana. Ela está falando de novo, né? Então, é possível você trazer os resultados já com a discussão. Quando eu fiz o meu doutorado com a Liana, ela falou assim, você não vai escrever todos os sociodramas que você fez. Vai ficar 500 páginas. Aí eu, mas então como é que as pessoas vão saber os resultados? Aí ela falou assim, a partir da discussão. Quando você falar, em tal cena, a pessoa fez uma imagem com um murro, né? Aquela imagem que está lá dentro da cena, né? Você já vai dizer que esse murro está significando tal coisa em tal momento, que está dizendo que de um preconceito, de um ódio, de não sei o quê. Tarará, tarará. Então, assim, só ali já é um indício, um sinal de resultado, que a partir dali eu posso trazer um conjunto de análise, né? Então, é, isso é uma questão de estrutura que toda monografia acaba tendo, né? Mas, enfim, a gente vai estar conversando sobre isso cada vez que a gente participa de banca, no sentido mesmo dessa integração e de aproveitar o conhecimento teórico para compreender a psicodinâmica e a questão social dessa paciente, né? Por exemplo, você falou muito de papéis, né? Que paciente é essa, né? Que eu coloco aqui uma paciente de 50 e poucos anos, né? 50 e poucos anos, ela está vivendo o quê, né? Assim, que ficou meio vago no sentido mesmo da psicodinâmica. Ficou as sessões, as técnicas maravilhosas, né? Os efeitos muito importantes para ela, isso foi coletado, mas em termos de psicodinâmica, assim, de onde vem essa ansiedade? Será que vem de uma sociedade do cansaço?
Será que vem de uma sociedade que cobra muito, né? Que esse filósofo está falando para a gente o tempo todo, o Byung-Chul Han, vou levar o Byung-Chul Han lá para a gente refletir, será que até que ponto, né, essa sociedade toda também não está vendo um pouco esse social que a gente vive, né? Ela teve mortes na família, né? E ela tem medo de morte. Que questão é essa, né? Da gente não ter tempo para entrar em contato com uma coisa tão fundamental que é a morte e o morrer. E fica uma coisa assim enorme para nós enquanto pessoas que estão nessa sociedade da produção, do fazer, da cobrança, né? Desse complementar patológica aí né, das conservas culturais que ficam falando, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Uma pessoa divorciada, que divórcio é esse, né? Que solidão é essa dela? É, é, enfim, eu senti falta dela, assim, um pouquinho, e falta de você também, né? Porque no final você fala, eu me senti um pouco insegura, assim, há uma questão na terapia individual que é uma troca intensa entre as duas pessoas. Eu falo muito de vínculo, é de um vínculo, nem é uma relação, é um vínculo, que vínculo é um aprofundamento da relação, né? Então, ali tem uma troca intensa de conteúdos, né? Você ficou um pouco insegura, procurou ajuda, ela estava insegura, procurou ajuda. Olha que coisa interessante, né? Que encadeamento interessante que está ali acontecendo na comunicação de vocês, de alguma forma. Então, quando você trabalha, você se trabalha, né? Quando você seleciona essas sessões, muito provavelmente você se trabalhou nessas sessões, né? Assim, no sentido mesmo de você também se empoderar no papel de terapeuta, né? Se sentir mais confortável nesse papel, né? Que de alguma forma estava aqui presente, rolando, né? Então, assim, um conceito fundamental para a psicoterapia individual, para mim, e outras psicoterapias, mas principalmente a individual, é o conceito de cotransferência. Como eu sou afetada e afeto o meu paciente, né? Sim, sou afetada por ele e o afeto em vários sentidos, com a minha conduta, com a minha escolha de como eu vou trabalhar, com as minhas formas de estar ali como ego auxiliar, né? É uma criação conjunta que vai interferir profundamente, né, na sessão, tanto para mim como para outra pessoa. Bom, isso são questões interessantes, eu acho que um conceito que precisa estar presente também é o conceito de objeto intermediário, tá? Porque você usou muitos objetos intermediários. E riquíssimos, riquíssimos. O que será que significa um carrinho para simbolizar, se não me engano, medo? Ou o que será que significa uma almofada preta com coração para simbolizar ela, né? Então, assim, os objetos eles não são escolhidos também à toa, eles dizem coisas também para a gente, né? Até que ponto ela não está falando com carrinho, você já vem aqui uma viagem minha, né? Assim, na minha imaginação, na minha intuição, até que ponto, quando ela escolhe um carrinho para ser medo, ela também não está falando de medos da própria infância, né? De coisas É, bem mais antigas, enfim. O que mais que eu quero te trazer? Deixa eu ver aqui. É, basicamente isso. Basicamente isso. Eu acho que tem alguns dados da paciente que eu fiquei com vontade de saber que hoje em dia é importante a gente ver, por exemplo, se a pessoa é negra, se ela é cis, heterossexual, homossexual, né? Porque isso também faz parte é, das grupalidades da pessoa no social, do sofrimento da pessoa no social, né? Classe econômica também, enfim. Eu acho que isso são dados muito importantes no estudo de caso, que vai dando essa dimensão. Quem é essa pessoa que está aqui nesse estudo de caso? É,
Enfim, eu acho que é basicamente isso que eu quero te dizer. No mais, tá muito legal o seu trabalho, muito bom. Eu vou agradecer a professora Penha e pedir agora para a Deise, né, falar um pouquinho a partir das considerações que a professora Penha colocou. E também ela se referiu ao título, perguntando o porquê da escolha desse título. E então eu dou a palavra agora à Deise, e depois eu posso até complementar também, já que me foi feita a pergunta do título. Assim, começando pela questão do título, foi muito no sentido de como o diagnóstico da paciente perpassava a questão da TAG. De certa forma, a gente não reduziu só para a questão da TAG, mas a gente colocou como os transtornos ansiosos, porque existem outros transtornos que meio que como se fosse um guarda-chuvinha, né? E aí, dentro dos transtornos ansiosos, de tanto que no meu referencial teórico, eu falo dos transtornos ansiosos como um geral, e aí eu evidencio qual era o diagnóstico dela. Então, foi muito nesse sentido, assim, de não necessariamente trazer a especificação somente do transtorno de ansiedade generalizada, mas a gente entender e trazer talvez essa questão, inclusive os transtornos ansiosos sob o olhar do psicodrama. Como que o psicodrama olha para os transtornos ansiosos, né? Porque uma vez até que eu fui fazer as pesquisas, buscar a questão dos conceitos e até das pesquisas relacionadas a isso, eu não ia específico só no TAG, mas assim, até de uma forma geral, como que é compreendido isso, né? Porque é como se fosse uma ramificação dos transtornos ansiosos, o diagnóstico dela, mas existem outros transtornos que são desencadeados e são desenvolvidos também, né? Então, se a Marisa nessa parte quiser me complementar, porque aí ela foi construindo junto comigo como que ficaria esse título, né? Exatamente. E a gente também trouxe, porque vai entrar em vigor o CID-11, e o CID-11 ele Uhum. usa essa nomenclatura de transtornos ansiosos. E a gente está buscando conversar um pouco mais do psicodrama com essa área da bio, porque é a realidade que nós encontramos nos nossos consultórios. Muitos pacientes eles já vêm diagnosticados. Então, é lógico que a gente vai tratar esses pacientes na ótica do psicodrama, partindo justamente dos ensinamentos de Moreno, né, da saúde versus a doença, mas nós temos sim que conversar com essa parte bio, que é importante para que a gente consiga fazer e desenvolver um bom trabalho quando o nosso paciente chega já com um diagnóstico da bio. Então, foi por isso que nós preferimos usar o termo transtornos ansiosos em vez de transtornos de ansiedade. Volto a palavra Ah, para legal, você, Dei. muito legal, assim, porque até então eu não sabia que o CID vai usar essa nomenclatura. Nomenclatura. É. O novo, né? O CID-11. Ok. Maravilha. E quanto às outras demais pontuações que você trouxe, agora você falando faz muito sentido, porque, por exemplo, à medida que você vai falando assim, o que essa paciente, o que cada fato, cada situação, é porque assim, no próprio TCC, se você for descrever minuciosamente, talvez não sei se teria página suficiente para descrever. Mas, por exemplo, quando você pergunta, e é uma coisa que chamou a atenção a questão do coração, trouxe o compartilhado disso, né? O que representavam aquelas cores. E durante o início do processo terapêutico, as cores que ela mais tinha como percepção era o branco e o preto. E à medida que a gente, porque eu não relatei as outras sessões, né, essas três, mas assim, à medida que o processo foi acontecendo, até as atividades, assim, as técnicas, coisas que a gente ia fazendo ao longo do processo, ela trouxe, relatando em alguns momentos, que ela começou a ver o mundo mais colorido. Então, essa representação no átomo social dessas cores era muito como o estado dela, como ela percebia, e isso foi sendo percebido ao longo do processo. Quando você perguntou do caminhão, por que era um caminhão e o carrinho, era mais, na verdade, pela questão do tamanho, que era o que tinha de objetos na sala, e ela podia escolher o que ela quisesse. E o caminhão, ele representava o tamanho que o medo era. Então, naquele momento, o medo para ela era muito grande. E o carrinho que ela escolheu era um carrinho pequenininho. Então, era um caminhãozão, que era como ela sentiu medo, e ela era o carrinho. Né, naquele momento. À medida que a cena foi se desenrolando, aí ela foi quando ela se sentiu grande, o que ela queria fazer, e aí foi quando ela inclusive traz um compartilhar isso, né? Que antes ela realmente se via como esse carrinho pequenininho diante daquele caminhãozão. E isso, de certa forma, ela foi percebendo que ela não precisava, que poderia ser diferente e tal. E esses dados que você traz aí
perguntando se você sentiu falta, eles se interligam com tudo que foi acontecendo no processo, assim, o do divórcio tem a ver com como ela se sente hoje, porque todo o processo está relacionado por exemplo, as sessões que eu trabalhei tinha a ver com a questão do processo do divórcio, tinha a ver com o processo de luto e o processo de como que ela se enxergava também como mulher na sociedade. Então, essas questões que você está sentindo falta, que talvez eu não sei se pode acrescentar ou se não, né? Enfim, mas acho que a gente trocando aqui faz sentido, você falando, se encaixa com tudo isso. Então, essa pessoa, dentro do contexto sócio-histórico, né, em que ela está instalada, inclusive esses carrinhos, as outras coisas que foram trabalhadas têm toda uma conexão com a infância, inclusive o medo da morte está interligado com os medos que as pessoas na família. Quando você foi falando, é como se as conexõezinhas na minha cabeça aqui, elas fossem se interligando, porque faz todo sentido. Apesar de você não estar nas sessões todas, mas é como se você tivesse trazendo essas questões que realmente foram acontecendo no processo, assim, né? Mas com o recorte, talvez não fica tão evidente, e aí talvez com a quantidade mais restrita de informações nos dados ali, também não foi possível evidenciar. Mas E, pode falar. não, assim, me passa que nós, assim, nós às vezes priorizamos coisas no TCC que, de alguma forma, poderia dar mais espaço para outras mais necessárias, né? A história de Moreno, na minha opinião, poderia ter sido menor, e o estudo de casos, dos resultados, colocando esses aprofundamentos, né? Porque, no fundo, quando a Marisa falou assim, olha, você tem 10 né? Quando ela falou isso, é porque ela estava chamando mesmo a atenção, o foco do seu trabalho, de qualquer TCC, é a pesquisa, né? É a pesquisa e como você avalia a pesquisa, né? Então, talvez a plateia aqui não conheça muito Moreno, mas, assim, Moreno, duas frases, tá, assim, já deu para... Existe Moreno, vou lá pesquisar Moreno, vai lá na internet e procura saber quem é Moreno, né? Você deu uma aula aqui sobre Moreno, você deu uma aula sobre as técnicas, né? E, assim, de alguma forma, boa parte da plateia conhece, outra parte não, mas, assim, é, é, nós, assim, eu, principalmente, né? Quero conhecer seus dados, quero conhecer sua pesquisa, quero conhecer como você pensou seus dados, né? Para mim, é essa coisa que me vibra, né? Mas, assim, você conseguiu, trouxe, inclusive trouxe outras coisas, mas, assim, de compreensão mesmo do caso. Bem legal. Obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez a professora Penha. Não se preocupe, Deise, tudo que a Penha vai falando e que provavelmente a Judete vai falar, eu vou anotando aqui para a gente depois, nós juntas, conversarmos, né? E a gente sempre coloca, assim, e o trabalho às vezes fica um pouquinho maior, mas é só para melhorá-lo, com certeza. Por isso que a gente escolhe, né, esses expoentes tão importantes para a nossa banca. Mas não Agora, precisa mudar demais também, não, que já tá bem completo, tá? às vezes a gente fala Talvez para um artigo, né, Pen? Eu sempre isso. incentivo para depois elas, né, passarem para um artigo. Acho que é fundamental hoje para o maior número de Exato. pessoas terem acesso ao trabalho. Qual que é o núcleo do artigo? É o resultado da discussão que ela fez aqui. Perfeito, é isso Isso é o mesmo. núcleo de um artigo. Exato. Muito obrigada, professora Penha. Agora vamos passar agora para os apontamentos da professora Gildete. Gildete, por favor, a palavra é sua. Boa noite. Gente, eu peço desculpa, mas minha câmera está ligada e não estou me vendo. Vocês estão me vendo? Não, né? Dessa internet, Beth. A minha foto. Então, olha só. Eu acredito, sabe? Eu espero não ter até busquei desbloquear tudo que é câmera aqui e tal,
tá? Mas, Deise, eu quero te pedir desculpa por provocar mais ansiedade no trabalho, falando de ansiedade. Olha só, desculpa, Fique tranquila, Isidete. Quando eu falei mas nós, nos nossos papéis também, enfrentamos ontem da madrugada até Não ter um estamos te amigo, ouvindo. e junto com isso um grupo, eu estou na saúde aqui nessa. E, a, e aí, como eu estava na saúde, muitos colegas hoje estavam chorando, e aí eu estava tão envolvida ali com. Né? E aí, gente, olha, passou, sabe assim, quando passa a hora, e quando eu olhei o telefone tinha várias ligações, então eu quero pedir desculpa, Deise e Marisa, tá? Pela, por gerar mais ansiedade aí na banca também, tá? Deise, eu quero primeiro te agradecer, a Marisa também, pelo convite, pela confiança. Deise, eu tenho particularmente um carinho e uma admiração individual por você, como profissional, como pessoa, né? E também sei que você acredita muito, né? Assim, há uma identificação também pelo trabalho, a gente já dividiu o palco, né? Mesmo que online aí, mas já dividiu esse palco aí buscando contribuir uma com a outra. Obrigada mesmo, tá? O trabalho deles, eu fiquei, a princípio, você começa assim, caramba, quanto tempo essa mulher passou com essa outra mulher, né? Quanto cuidado, né? Eu acho que foi buscando, mesmo que a princípio possa ter parecido metódico, né? Assim, do quanto que desse passo a passo cuidadoso que você teve e de estudo mesmo, né? De muito estudo. A gente vê como a Penha falou assim, o quanto que isso, quando eu falo desse metódico, eu estou falando muito desse passo a passo cuidadoso e que eu acho que você se permitiu demorar para não só cuidar como pesquisar, né? Trazer como uma pesquisa para você escrever. E aí, Penha trouxe coisas tão importantes, né? E eu só queria complementar, assim, que depois, assim, você buscasse, assim, eu sei que você já está no trabalho, né? Essa mulher está numa fase que a gente sabe que biologicamente ela está passando pela menopausa, né? Muitas mudanças biológicas também dessa fase. Eu falo porque estou nessa fase, tá? Dessa mulher que tu pesquisou. Muita mudança biológica que a gente sabe também que gera, né? E aí é uma questão, né? Mas assim, eu não estou aqui trazendo isso para focar nessa questão, mas só para mostrar que o teu a mulher que tu buscou pesquisar estava também numa fase de ebulição, além das outras questões, né? E aí a minha pergunta é só como se você avaliou, né, tantas questões biológicas como psicológicas na vida dessa paciente, aí diante da idade dela, do contexto que ela vive, porque a gente sabe que são inúmeras quando a gente olha a questão da ansiedade, né? Eu falo isso porque eu também estou sempre atendendo pessoas com ansiedade aqui. E esse fenômeno ele está presente hoje. O Brasil ele termina batendo recorde nisso. Mas eu acho que isso está a nível mundial também, né? Claro que os dados da OMS apontam o Brasil, mas a gente olhando o mundo existencialmente, a gente e olhando as questões de guerra, tanta coisa que nós estamos passando, a gente está sendo, a gente está socialmente ansioso com tudo que acontece ao nosso redor, né? Então, a ansiedade, mesmo que ela venha lá com um diagnóstico prévio de um psiquiatra, nós, enquanto, né, psicodramatistas, a partir do olhar de Moreno,
jamais podemos, claro, enquanto eu entendo, sim, eu não deixo de utilizar, até mesmo porque às vezes a gente vai fazer um relatório, a gente vai considerar o olhar desse médico que encaminha, mas a gente ali, naquela relação terapêutica, com os instrumentos que nós temos, a gente vai olhar a relação, né? A partir dessa relação, olhando ao locus, né? De onde se inicia e onde também reverbera, né? Onde derrama tudo isso na vida desse paciente. E a gente sabe que é um derramar contínuo de vários fatores que perpassa por a vida dessa mulher, né? E entendendo todo um contexto que a mulher está imersa, né? Então, assim, só para depois tu trazer assim, só como que tu avaliou isso, né? Olhando esse contexto como um todo, né? Que novas respostas você percebeu como um todo, tá? E aí, eu vou também falar a partir de Moreno, né? Moreno, ele como psiquiatra, ele também, lá naquela época, já quando ele trouxe toda esse legado que deixou aí para nós, lá naquele período ele já conseguia olhar além do bio, né? E aí, tanto que ele não se, quando ele ia cuidar, ele não ficava preso ao biológico também, né? Ele ia olhar também outras questões que estavam envolvidas, né? Que era também a realidade dessas pessoas, a realidade social, psíquica, né? Que essas pessoas estão envolvidas, né? E aí, só para dizer e corroborar com o que assim, só para reforçar até o que a Penha trouxe, eu senti falta, Marise e Deise, somente de reforçar um pouco dessa realidade social que perpassa por esse fenômeno. Eu senti falta disso, Deise, e eu acho que isso, você que trabalha na área social, você tem muito, você pode, Daisy, trazer isso, a potencializar isso, sabe? Trazer a potência para a leitura do teu trabalho, que é um trabalho muito cuidadoso, um trabalho que tu pode focar a partir de Moreno, trazer, contextualizando, né? Dos caminhos que tu buscou para cuidar dessa mulher e olhando esse fenômeno além desse diagnóstico. Tá? Eu acho que isso é muito tranquilo para você que fez um trabalho tão cuidadoso, tá? E assim, só para reforçar, por quê? Porque nós estamos cheios de trabalho desde de outras abordagens que focam muito também, né, o biológico, que é necessário, que a gente também aprende muito com as outras pesquisas, mas que a gente pode trazer isso, eu diria, ampliando mais, é como se a gente abrisse o leque mais, trazendo, rasgando mais todo essa, esse tecido teórico a partir do fenômeno, que é um fenômeno tão presente no cotidiano e na vida das pessoas, e principalmente após a pandemia, né? E aí eu acho que também trazer dados dessa realidade da pandemia, sabe? Eu acho que pode enriquecer mais o trabalho. Então é isso, e entendendo que as condições desse fenômeno na nossa vida, tão presente, que é ser, estar e sentir-se ansioso, né? Eu acho que dialogar com isso também, né? Que quando a gente dialoga com esse além biológico, é dialogar também com essa leitura mais fenomenológica também, né? Do contexto da ansiedade. E o restante dizer parabéns, sabe, Deise? Fico muito feliz, tá? O trabalho está lindo. Marise é muito cuidadosa, né? E eu sei que e eu vi que você dialogou, né, dentro também com Fonseca, e foca muito, né, dessa terapia relacional também, né,
que dialoga com tudo que você fez com essa paciente, né? Então é isso a minha pequena contribuição e o resto é agradecer, pedir desculpa pela ansiedade que eu também gerei e, e assim, muito sucesso para você, tá? Obrigada, é isso. Nós que agradecemos, viu, Judete? E não se preocupe, a gente nem comentou, mas antes de você chegar, momentos antes, nós também estávamos com problemas aqui e a gente solucionou o problema, assim, eu acho que uns 2 minutos antes de você entrar. Então, fique tranquila, deu tudo certo. Muito obrigada pelas suas contribuições. A Deise Que agora vai falar um alívio saber pouquinho. disso. Pois é, por isso que eu estou te falando. E aí, a Deise agora vai falar um pouquinho a partir das suas considerações e das suas contribuições. Por favor, Deise. Sim. Primeiro, você de novo, Juliette, não precisa ficar, né, preocupada. Eu até comentei antes da sua entrada que você inclusive já teve espaços comigo online, né? Estou acostumada. Eu até falei, gente, deve ter acontecido alguma coisa, porque a Gildete, ela já tinha confirmado e tudo, né? Então, isso não gerou em mim um nervosismo, nem ficar, tá? Então, eu fico bem tranquila, porque, assim, como eu também estou o tempo todo aqui com um projeto social que a gente tem que atender as pessoas por cá, e a internet e chove, tudo, eu, né, imaginei que poderia acontecer, tá bom? Então, fique tranquila quanto a isso. Em relação às suas considerações, o que você trouxe, acho que, né, acho que é tudo muito pertinente, e eu acho que vai se somando aí a todo o trabalho que eu construí com a Marisa ao longo desse processo. A partir dessa sua pergunta em relação à questão de como que é a minha percepção, né, dessa paciente no momento em que foi realizado o atendimento na questão mais biológica, ela se encontrava também com alguns problemas de saúde, diabetes, mas a questão, por exemplo, hormonal, a questão da menopausa, tudo isso, de certa forma, estava um pouco regulado com o acompanhamento que ela fazia, né? Mas o que mais, de certa forma, intensificava e trazia ali à tona mesmo todos os sintomas que ela tinha, né? E que foram sendo trabalhados ali ao longo do processo, estavam relacionados ao contexto histórico de vida dela mesmo, que é o que você e a Penha trouxe, né? Como que isso se interligava e foi se entrelaçando e foi gerando até o momento que ela chega para mim com meio que é como se assim, é como se fosse a conta gotas. O pote fosse enchendo, enchendo, enchendo ao longo da história, seja da vida da infância, da vida da adolescência, da vida, né, de casada até o divórcio. Todo o processo que foi acontecendo na vida foi gerando um processo de adoecimento ali. E chegar até o atendimento, seja médico ou psicoterapêutico, foi quando realmente já estava meio que sem conseguir desenvolver algum processo de mudança ou de melhora sozinha, né? Então, é possível, sim, no contexto sociohistórico dela, compreender o quanto que, de certa forma, a vida e todas as coisas que ela viveu no contexto, né, familiar, social dela, interferiu em como ela estava se sentindo no momento que ela começou o processo psicoterapêutico. E isso, de certa forma, se interliga com o que vocês trouxeram também, relacionado ao contexto social, por exemplo, quando se a gente faz o recorte, né? Que mulher é essa? Como é que é a formação dessa família? Como é que é a questão financeira? Tudo isso tinha uma interligação e, de certa forma, também interferia como ela se sentia e como era para ela estar no mundo, mas que não foi detalhado aí, por conta que os recortes do que a gente escolheu não necessariamente voltavam especificamente para tudo isso, né? Mas está muito interrelacionado durante todo o processo que foi desenvolvido com toda essa questão da história de vida e com o contexto social que ela se inseria, como ela se via no mundo, né? Como ela achava que as pessoas a viam. Então, isso também foi muito significativo. Como que a família, ela achava que a família a via e vice-versa, né? Então, por exemplo, no átomo social que é o que eu trago, que eu trouxe para e eu trago, né, na discussão, até no meu compartilhar, acho que, né, tem lá, assim, que ela, apesar de ser restrito, mas aí nessa sessão ela começou a perceber que aquelas pessoas que estavam perto dela era querida, porque ela também achava que ninguém gostava, ninguém amava, e ela estava só. E aí as ações que foram sendo realizadas, né, ao longo do processo foi permitindo também essa reconexão com esses afetos
e aí construção de outros, porque antes estava muito, muito restrito, e quando a gente vai vendo no final do processo, isso também vai ampliando. Eu saio desse lugar somente ali aquele núcleo familiar e eu começo a colocar o pezinho lá fora. Eu não coloquei o medo lá fora, então eu consigo colocar o pé um pouco lá fora, porque antes eu não conseguia. Então isso também é possível perceber aí no processo, né? Não sei se eu respondi. Respondeu, Gildete? Deise. Eu quero agradecer, Judete, também anotei todos os seus apontamentos. Depois, nós duas juntas, eu e Deise, vamos trazer, né, essas contribuições para o trabalho. E eu entendi também que vocês querem que a gente coloque mais esses dados biopsicossociais. Então, a gente vai dar uma, né, uma melhorada ainda mais nesse TCC, que já está tão bom. Eu agora, eu estava vendo, nós não temos mais o auxílio da ABP. Então, eu particularmente não sei como fazer todo aquele processo de grupo. Então, eu queria sugerir o seguinte para a Pen e para a Gil, que Eu sei, professora, eu você sei. sabe, mas... Ah, então ótimo, tá vendo? Ainda sabe mexer com a internet? Maravilha. Oi, Pen, a gente não está te ouvindo. Qual é a sua sugestão? De repente, Não, a sugestão é que eu já fiz isso na banca com a Inês. A gente fica aqui mutada e sem vídeo, e eu ligo para você, Pen, e para você, Judete, no WhatsApp, e a gente delibera só nós três no WhatsApp, e em seguida a gente voltaria. Mas a Deise falou que sabe fazer então tudo a bem. divulgação, então tudo bem. Se a Deise sabe, vamos nessa. Vamos lá, Deise. Você consegue, então, tirar nós três aí, depois... Eu acho que 5 minutos, tá bom? Penha e Gil, acho que sim. 5 minutinhos retorna. Criar uma sala. Atribuir. Dizem que o melhor da banca é esse momento, porque fica todo mundo aí na maior conversa, né? Já Marisa passou e Gildete. a ansiedade da apresentação. Aproveita e conversa com a plateia. Exatamente. Vamos lá. Aí eu vou chegar para vocês aí. Chegou o azulzinho? Deu certo, Penha? Aí. Agora sim. Minha jovem, que sabatina é essa? Mas você Deise, arrasou. Hã? arrasou, Deise, arrasou. Socorro. Socorro, Penha. Nunca vi o povo perguntar tanto. Nem eu, também não. Não, mas tem que ser com tudo Mas com olha, emoção, né, minha gente? você foi super bem, nossa, na Eu também tranquilidade. achei. Nem É, parecia que estava nervosa, nem nada. não, Consegui passar bem, gente. Eu aprendi a cara de muito. paisagem. Tá brincando? Ai, Ah, ai. E daí começou com emoção antes, né? Mas no fim dá tudo certo. É. Parabéns, Oh, Daisy! Mariava! Que Cadê sua maravilha! câmera, Amo, Maria amo este Alva? cadê trabalho. você, Marialva? Eu tô aqui toda bagunçada. Você pode aparecer aí também, que eu não tô igual a Malu, não, toda lindona. A Malu, viu, né? Anda sempre lindona. Eu estava Ai, atendendo. Ah, Eu tava fazendo era janta. deixa eu ver aqui. temos que marcar depois o encontro agora para comemorar. Temos que Por comemorar. favor, né? Ai, Marialva, cadê Aparecido você? para vocês. Sem Eita, maquiagem, sem nada. tá ótimo, tá ótima.
Saudade de vocês, meninas. Saudade também, Maria Alva. Fábio ficou aí caladinho, ó. Falou nada, mas. Cadê o Fábio? Fábio! Fábio, foi você que ficou nervoso com a Deise aí? Não tá dando conta nem de falar? Acho que ele tá voltando, ele tava na academia. Ele não tá aí, não. Não, Ah, porque ele chega mais tarde. eu pensei. Achei que ele estivesse aí. Mas ainda bem que hoje, ó, não choveu, não caiu tempestades. Que pela menos a minha funcionou aqui, né? Porque tem dia, gente. Pensei que a Paulinha ia entrar. Uai, gente, eu tô aqui, vocês estão falando que eu não tô aqui, eu tô aqui, Ai, calado. apareceu. Você tá Apareceu aí, né, Margarida. Fábio? Apareceu Margarida aí. E aí, Fábio, você deu o a da... emoção aí? Rapaz, a bicha arrebenta, hein? Agora imagina ganhar uma discussão com essa mulher em casa. Tô achando que não dá, não, viu? Meu Não, Deus. foi excelente. Ainda bem, nessas horas, gente, que eu vejo vocês apresentando, que eu vejo o tanto que é bom estudar informática. é. Imagina. Muito legal. Complexo ao mesmo tempo. Eu tô processando ainda, mas foi muito bom. Excelente. Agora a gente está aqui apreensivo, porque a gente quer saber da nota. Né? Ai, O da Paula já foi marcado, Daisy? Não, porque acho que ela ainda não terminou. Aí só marca depois que termina, quando a professora libera. Ainda falta. mas ela deve estar terminando já, né? Deve estar no finalmente aí. Acho que tá no meio ainda. Mas vai dar certo. Vai dar certo, vai dar bom. Mas nem acredito. Alívio, né? Nossa. Depois a gente tem que comemorar. Não, com certeza, gente, por favor. Dá uma olhada aí, ó. Ai. Voltar. Nossa, foi rápido. Eu vou desligar. Tudo bem, Maria Luísa? Opa, voltando! Tudo bem? Oi, Marisa! Oi, Malu! Beijinho, meu amor. Bem, Beijo. nós Beijo, Penha. Beijo. tem muita gente boa aqui, querida. Olha, nós deliberamos, fomos até mais rápidas, voltamos antes dos 5 minutos. Em primeiro lugar, quero dar parabéns para a nova psicodramatista. Parabéns, Deise. Nós estamos muito felizes, né, com o resultado. Viva! Foi muito, Parabéns. muito boa a sua apresentação, o seu trabalho está muito bom. A sua nota final foi 9. Parabéns, viu? Depois a gente vai se encontrar e a gente vai fazer alguns pequenos ajustes. Eu quero, então, agradecer mais uma vez a presença dos membros da banca. Quero dar os parabéns para a Deise. Eu sei como é desgastante todo esse processo, mas você está de parabéns, você foi muito dedicada, o resultado está aqui. E agradecer ao público, né, que ficou aqui conosco, pessoas tão queridas, alunos, o seu marido também. Muito obrigada a todos. E, Deise, a palavra final é sua. Eu que quero agradecer, né, a todos vocês, principalmente a você, Marisa, que me acompanhou aí durante esse processo, que realmente não é simples, não é fácil, mas a gente chega aí no fim e vê que dá certo, né? Agradecer a Penha, a Gildete, que estão aqui também hoje na banca e aceitaram o convite. As minhas amigas estão aqui, meu esposo, principalmente, que também tem aguentado aí todos os meus surtos ao longo de todo o processo de escrita até hoje. Então, ele é a pessoa mais próxima que entende literalmente tudo que acontece aqui do outro lado, né? Então, agradecer muito, muito mesmo, e fico muito feliz.
mais essa etapa, mais esse processo aí de finalização, né? E vamos seguir em frente, que acho que temos muita coisa aí para aprender, para trocar, né? E então, Sim, muito com obrigada, certeza. viu? A todos Olha, vocês. eu tirei umas fotos aqui, depois eu mando para você, tá, Deise? Ah, tá ótimo. Um Muito beijo, obrigada. pessoal. Muito obrigada. Encerrada, né, a Faça o nossa banca artigo. em pública. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Beijo, Deise. obrigado, beijo. Obrigada, um Obrigada. abraço. Parabéns, Deise. Obrigada, menina. Beijo! Tchau, pessoal. Beijo. Parabéns, parabéns. Beijo.